Ivanov. Parte 2. Ágape Cósmico. 13 de outubro de 2020. Perguntas e respostas. Perto do final do Ágape Cósmico. Bem, queridos amigos, vocês poderão retornar tranquilamente em seu próprio ritmo. Vou deixar você voltar tranquilamente, antes de terminar a minha pequena anedota onde fui interrompido. Pronto, progressivamente posso sentir você voltando aqui na frente da tela. Eu estava falando sobre os sinais celestiais. Eu queria citar exemplos. A primeira foi que te falei muito tempo atrás, há 10 anos, quando depois de um alinhamento, onde eu estava, pedi aos participantes que fossem lá fora, não era noite, era em pleno dia, era verão, e olhando para o sol, havia magníficos o que é chamado parelha ou cão do sol, ou parelha, acredito em inglês. Bem no início de minhas palestras, eu tinha feito a mesma coisa com cabeça dura, JLA. Naquela época, eu estava em comunicação com ele o tempo todo. E em um ponto em uma ilha na Bretanha e Vendée, eu perguntei, quando cabeça dura, JLA, chegou a um lugar chamado Farol de La Baleine, que era ainda mais antiga, antes de Outres Dimensions, chegava ao Farol da Baleia na ilha, acho que era a Ilha da Ré como você chama na França, como que por acaso. Ele de relembra você de algo, não é? Pois bem nesse farol da baleia, pedi a ele que saísse com sua câmera e olhasse o sol, pois naquela época o cabeça dura, JLA, era muito desconfiado, já naquela época em relação ao astral, e a melhor prova que eu poderia dar a ele, pedi a ele que olhasse para o sol e havia um arco duplo no sol. E não estou fazendo isso por diversão, é claro. E a última vez foi em 2016, em um encontro com irmãos e irmãs após minha intervenção. Pedi aos participantes que fossem e olhassem na direção do sol poente entre duas montanhas e meu rosto parecia perfeitamente reconhecível. Nas nuvens. E não foi para divertir, foi mais uma prova para alguns. É nesse sentido que já disse para vocês olharem hoje. Acho que alguns de vocês puderam ver naves no céu, mas também cores, então isso não é para a Europa está mais ao norte, cores das luzes do norte, aurora boreal, cores que nunca existiram. É o aspecto visível do ágape, que se parece um pouco com rosa magenta, que é a cor do amor. Tudo isso para lhe dizer que os sinais interiores, os sinais terrestres, os sinais celestes se multiplicarão para preparar a festa do evento. Então a partir de agora, já que o Bernard falou, não temos muito o que contar, teremos muito poucas oportunidades de falar novamente porque acredito, e tenho certeza, que você não precisa mais de informantes ou dos chamados mestres que éramos do passado, mas você precisa viver o silêncio. Como eu disse, os sinais vão se multiplicar e o melhor acompanhamento é você mesmo quando estiver no silêncio. Então, é claro, o cabeça dura, JLA, vai falar novamente de vez em quando necessário, mas tenha cuidado, quando o cabeça dura, JLA, falar, nunca será o que vem da sua pessoa. Mas ele não é o único, vocês são muitos para vivê-lo e toda a confederação intergaláctica, toda a inteligência da luz agora pode ser expressa, não pelos seus pensamentos, mas pelas palavras espontâneas, um pouco se você quer. Como o que foi nomeado no Pentecostes, é o que se chama falar em outra língua, que é um dom do Espírito Santo ou do Santo Espírito. Mas hoje muitos de vocês já estão vendo isso, ou seja, que durante a discussão de qualquer assunto, você sente que as palavras que escapam de você não são suas, mas as da inteligência. As palavras saem por si mesmas, as frases são expressas apenas espontaneamente por escrito ou oralmente, mas não é você quem está falando. Não se trata de uma possessão nem de uma canalização, mas está diretamente relacionado à ativação do que se chamou de 11º corpo, que se localiza no meio do lábio superior. Muitos anos atrás, quando esses corpos foram ativados, dissemos que o último a se ativar foi o 11º corpo do verbo e do silêncio. Hoje, você está cada vez mais ciente do que acabo de lhe dizer e amanhã vou deixar que o cabeça dura, JLA, lhe explique melhor do que eu. Estou agora à sua disposição se você tiver alguma pergunta para mim. Cristina. Olá querido Oma. Olá. Tradutora de Cristina. Antes de fazer as perguntas, mostrarei minha imensa gratidão por nos permitir sermos anfitriões novamente. Caro amigo, você está falando longe do microfone, não consigo ouvi-la na tradução. O microfone se afastou de onde estava. Repita por favor. Tradutora de Cristina. Queremos agradecer por hospedar este grande evento.
Quero que saibam que já disse várias vezes que é uma honra e bem-vindo de volta a Portugal. Vou começar com uma primeira pergunta. Estamos ouvindo você. Tradutora: Olá, Oma. Em primeiro lugar, obrigado por tudo. Estou muito feliz por poder fazer minha pergunta. Eu sou muito jovem, tenho 20 anos e já se passaram 4 anos desde que tive várias vezes que tive percepções em primeira mão do estado natural. Às vezes, até tenho experiências de vibrações, fogo, calor, sons e ruídos agudos, sons de assobio. Porém, eu sei que não é a verdade, a liberdade e apesar disso, eu não me importo. Mas cada vez que isso acontece, há uma expectativa e um fardo e um longo tempo pensamento que diz: quando serei finalmente livre? Tradutora: aceito essas experiências de grande alegria, silêncio, abertura e simplicidade, que duram pouco tempo. Porque ainda não experimentei essa mudança? Quando e como posso finalmente viver ágape permanentemente? Mas já respondemos isso inúmeras vezes. Seu caso não é pessoal. Simplesmente fazendo esta pergunta, em relação ao tempo ou a um momento, você mesmo se distancia em relação à permanência. E como o cabeça dura, JLA, explicou a você, o que tiver que acontecer vai acontecer. Pronto, isso é certo. Não é uma questão de obstáculo ou resistência propriamente dita, mas mais de um problema, eu diria de metabolização da luz. Bem, eu aponto também que se há processos de paz, silêncio, ágape, vibratório e outros, a impaciência é um freio. Isso também significa que ainda existe uma crença em algum lugar, seja em sua pessoa, ou em sua história, ou em suas memórias. Portanto, minha resposta é de lhe dizer: pare de querer saber, pare de querer isso, olhe para dentro de si mesmo, não para os bloqueios, mas para quais elementos de seu personagem estão ativos. A inteligência da luz tem, eu diria, uma taxa de penetração diferente para cada pessoa. Mas também recordo uma frase que vem sendo usada há muito tempo: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Até que você entenda e viva que nunca existiu ninguém que, em última análise, não existem primeiros e nem últimos. Lembre-se de que o estado natural sempre existiu. Não há nada para conquistar. É muito mais, como sempre foi dito, uma entrega à luz, uma entrega ao que é. Mas eu convido você a refletir, e todos aqueles que estão vivendo esta situação, a observar o equilíbrio dentro de você, se assim posso dizer, entre desejo e aceitação. O desejo nunca será uma aceitação, porque o desejo traz uma projeção de consciência e o impede de viver o momento presente. Portanto, convido-os a isso como todos aqueles que às vezes passam por isso e às vezes têm a dolorosa impressão de voltar ao personagem ou aos antigos modos de operação. Qual é a parcela de aceitação em comparação com o desejo? Acolher não é desejar. Esta é minha resposta. Tradutora: vou passar para o próximo. Caro Oma. Nos conhecemos na década de 80 e nos conhecemos há algumas semanas na apoteose. Nossa pergunta é: se nossos relacionamentos são compartilhamento das cadeias elétricas? Ei! Eu não entendi a expressão das cadeias elétricas. Tradutora: correntes elétricas, talvez correntes elétricas. Assim, não é a mesma coisa. Tradutora: sim, sim. Desculpe. Abandonar o mental ou o emocional, a forma e a consciência, isso nos leva a ser uma corrente elétrica e um amor infinito. Esta é a questão. Eu não entendi. Eu ouvi o que você disse, mas não vejo onde está a pergunta. O que ela está pedindo? Tradutora: basicamente, ela quer saber se o fato de abandonar o mental e o emocional, a forma e a consciência, torna-o uma corrente elétrica. Que corrente elétrica? Não vejo o que esta corrente elétrica está fazendo aqui. Eu não entendi. Tradutora: o ato de abandonar a corrente elétrica. Mas o que isso significa? Não entendo a expressão para soltar a corrente elétrica. Sinto muito. Tradutor: se as relações são uma corrente elétrica. Como? Tradutora: se os relacionamentos são por corrente elétrica, deixando de lado a mente e o emocional. Sim, eu ouvi isso. Tradutora: isso se torna uma corrente elétrica de amor infinito. Mas onde está a corrente elétrica? Eu não entendo o que isso significa. Não, minha resposta é não, claro. Ágape é o. Tradutor: ágape é silêncio. Não há mais corrente, não há mais circulação, não há mais vibração.
Então, eu não vejo o que essa irmã ou irmão chama de corrente elétrica. Nossa irmã tradutora conversa com Cristina para tentar explicar a pergunta. Sinto muito. Poderíamos dizer, não estou ciente. Em francês igual je ne suis pas au courant. A tradução para o português está feita e eles entendem a piada do Oma. Risos. Para corrente elétrica, em francês igual courant électrique. De qualquer forma, foi um jogo de palavras. Tradutora, ela diz que aqui a direção da corrente elétrica significa que ela fornece luz. Ah, desculpe, não entendo melhor o que é essa pergunta. Na verdade, para que eu entenda, ela pergunta: quando você deixa de lado as emoções e a mente, surge uma corrente elétrica? Eu não entendi. Discussão em português. Energia, corrente elétrica não tem nada a ver com a luz. Só porque você acende a luz ligando a eletricidade não significa que a energia seja válida. Mas, em qualquer caso, a resposta é não. Quando deixamos ir hoje, se eu entendi corretamente o que significa deixar ir. Enquanto isso significa deixar as emoções e a mente estar, hoje ela é substituída pelo grande silêncio, o momento presente. Mas não há corrente elétrica no momento do agora. Mas talvez estejamos completamente errados em responder a essa pergunta porque eu posso ver o que significa já abandonar as emoções e a mente. Tradutora, então, passaremos para o próximo. Sim, acredito que seja preferível. Tradutora, já tendo vivenciado o início do que somos, tendo vivido e atravessado o buraco negro, onde o personagem desapareceu, tornando-se nada e ao mesmo tempo se reconhecendo como um todo, depois que a consciência reaparece, volta novamente na cena do teatro. Mas como você pode fazer de outra forma, você estará no palco do teatro até o fim. Não há como fugir do teatro. Acho que o cabeça dura, JLA, lhe contou. Você sobe a ascensão e depois, você desce. Mas vocês são portadores das informações do tempo zero. Você não está hoje na época dos místicos que podiam ficar em sua caverna em êxtase. Você participa da cena final. Você escreveu. Nós o escrevemos. Então, que ideia estranha é essa, com tantos irmãos e irmãs, depois que você passou pela dissolução e pelo absoluto, de querer se refugiar ali? Assuma sua humanidade. A simplicidade está na vida cotidiana, nas ações cotidianas que você é ágape porque você ainda tem um veículo e carrega a boa nova com a sua presença nesse veículo. Que ideia é essa de querer fugir? Seja forte. Esteja presente aqui no palco do teatro. É aqui que você tem, entre aspas, o papel que é viver a verdade. Isso é tudo. E a verdade está se espalhando gradualmente. Você acha que a Aba falou de uma pandemia há mais de um ano por acaso? A propagação é como um vírus. E a vantagem desse vírus é que você não precisa estar perto da pessoa. Ele ignora o tempo e a distância. É assim que você é real, não por querer refugiar-se no absoluto e na dissolução. Sem ele, o que você faz? Você se esquece das outras partes de si mesmo. Ou seja, toda a criação, os irmãos e irmãs desta terra, e a própria confederação. Eu sei que é muito atraente quando você vive a verdade e o real querer vivê-lo o tempo todo. Você a viverá permanentemente quando aceitar totalmente estar no lugar onde está. Aqui nesta terra. Qualquer que seja sua idade, qualquer que seja sua situação em todos os níveis. Todo o resto é apenas uma fuga. Você não é solicitado a agir ou levar a boa palavra, mas a realmente estar aqui e agora. É assim que você estará em paz e assim será, como você diz, com a pandemia de risos, assim. Tradutora, Pepper, um pouco mais devagar, por favor. Assim. É assim que você vai experimentar a expressão que lhe dizem para o vírus ágape reverso, o vírus da corona, como dizem. Você se tornará, como dizem, um supercontaminador, simplesmente por sua presença na Terra. E eu já disse isso há muitos anos, não deixamos ninguém no sonho. E eu disse a você, o pesadelo vai se amplificar para tirar você deste sonho de qualquer maneira possível. Não há outra solução. Cultive o silêncio. Seja humilde. Seja simples. Esteja disponível para todos os eventos que ocorrem em um dia. E isso é tudo. É assim que o ágape se torna o estado natural permanente. E isso é tudo. Tradutora, Oma, você não me deixou terminar a pergunta, ainda havia uma parte.
Sim, sim. Eu fiz de propósito. Eu queria responder isso já. Então eu escuto. Tradutora, na canalização de 1º de agosto, você nos disse que ainda estava em nosso espaço de luz no astral mais elevado e mais próximo de nós. Eu não entendi. Tradutora, no astral superior mais próximo de nós. Sim. Tradutora, então, você está no astral superior. Não, estamos isolados em uma bolha particular, é claro. E essa foi a pergunta. Tradutora, sim. Então, eu me refiro ao que foi dito durante os anos de 2010 e 2011. Eu havia explicado longamente e foi logo após o Dia de Todos os Santos em 2010, que todos os anciões foram interceptados durante sua morte, na verdade, no nível de astral superior ao limite último do astral, encerrado em nosso vaso de luz, protegido de tudo que é astral, para poder estabelecer o supramental em vocês. O que começou muito antes de intervirmos por cabeça dura, JLA, ou por outros. Não se fixe neste astral. Acredito que você está lendo, você está começando a entrar numa forma de dualidade por querer a todo custo denunciar o astral. Mas você também é o astral. Não há nada a denunciar porque nada disso existe em última análise. E quando você está em ágape, você não se pergunta mais sobre os chakras, o astral, a mente e tudo mais. Será que alguém que é ágape experimenta esse tipo de coisa? Esse mesmo tipo de pergunta mostra claramente algumas dúvidas. Se você está vivendo ágape, esse tipo de coisa parece totalmente fútil e desnecessário. Mas cuidado, hoje, no contexto das energias e vibrações que são vivenciadas neste mundo, o simples fato de falar sobre essas coisas, de se perguntar sobre isso, cria uma falha na instalação do ágape, porque você ainda está pensando entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bem e o que é mal. O real nada tem a ver com isso, astral, mental, físico, não interessa a quem está em ágape. E para quem ainda não chegou lá, observe o que você alimenta. Onde está o bem e o mal? Onde está o real e o falso? Mas tudo faz parte da mentira cósmica e planetária. A única maneira de se encontrar plenamente é estar presente. Apenas presente. Todo o resto é feito sem você. Se você não está aí, ainda é que você pensa em relação ao ágape, você pensa que ainda tem que fazer alguma coisa. Claro, nós o encorajamos no ano anterior a criar grupos ágape, grupos de ressonância para aumentar ágape. Isso já foi realizado pelos banhos de amor perpétuo. Aí está o momento mais fácil para a ágape, cada vez mais complicado para a cena do teatro. E quanto mais simples você for, mais aceitará o que é, mais experimentará a ágape. Mas, por favor, não caia na armadilha, no erro de ainda querer discriminar entre o que é do astral, do menta, L do astral inferior, das entidades. Ouça o que dizem os agapianos e viva-o. É tudo irreal. Como, dentro do irreal, o verdadeiro e o falso podem existir, já que tudo é falso. Mas veja isso claramente. Neste tempo de turbulência, você pode ver claramente tudo que emana da sociedade, dos irmãos e irmãs. Alguns já estão em uma nova terra. Outros acreditam que há salvadores vindo para acabar com os horrores deste mundo. Eles falam de abundância. Bem, os pobres vão se surpreender no final do ano, se formos tão longe. Esses ainda são incentivos para a dualidade. É novamente uma manipulação do que é chamado de luz oblíqua ou alterada. Então, é claro que é mais leve do que todas as coisas sórdidas neste mundo, mas ainda é uma ilusão, fazendo você sentir que vai encontrar abundância, uma nova terra. Além disso, se você observar aqueles que falam sobre a nova terra, eles acham o período muito difícil. Eles falam de luta, de combate, que o combate já foi vencido, que a luz venceu. E por que a luz teria vencido? Para permitir que você continue sonhando. Seja razoável. Seja lógico. Cuide de sua vida ilusória. Cuide dos que estão ao seu redor e pare de vagar pelo amanhã, no astral ou na comparação. Eu disse e repito que a confusão deste mundo, o caos deste mundo se multiplicará. Quanto tempo você será capaz de durar com esta história da nova terra? Libertação da cabala ou algo assim. É o que dizemos em francês, não sei se existe na tua língua e é isso mesmo. O espelho das cotovias. É uma armadilha. Você é atraído por você como um pote de mel atrai insetos ou ursos. É emocionante assistir, mas faz parte do mesmo teatro.
Você sabe, o fantoche-chefe, aquele que chamamos de Aldebaoth, ele é quem age em tudo isso. Ele criou duas facções opostas, eu diria os escuros dos escuros, escuros entre os escuros, que servem aos antigos deuses da Atlântida, basicamente, Moloch, Asmodeus e Belial. Esses são os satanistas, os pedófilos, os devoradores de crianças. E, do outro lado, Aldebaoth também criou os iluminados que estão lutando agora. E eu entendo perfeitamente que você queira acreditar no que dizem os iluminados, em vez de seguir os pedófilos satanistas. Certamente é mais leve. Mas é bonnet blanquette blanc bonnet, é uma expressão francesa. No Maghreb, dir-se-ia que é kif bourricote risos do tradutor. É a mesma coisa. Esses são os dois lados da mesma moeda. Por um lado, eles usam o diabole, e por outro, eles usam o símbolo. Eles gostam muito disso. Eles amam isso. E qualquer um que seguir esses chamados libertadores dos adoradores de Moloch rirá amarelo, porque eles sempre abastecem Aldebaoth com sua atenção. Eles ainda estão no sonho. Mas não importa, tudo isso será resolvido pelos eventos que acontecerão lá, agora. É por isso que eu disse: deixe os sonhadores sonharem, porque tudo que você sonhar vai te levar ao pesadelo do despertar. É inevitável. Mas é claro que você terá que ir além de suas visões do futuro, da nova terra, de Gesara e de Nezara. Tudo isso é besteira. É para ocupar você, distraí-lo e impedi-lo de ser real. Mas esse é o roteiro que você escreveu. E ele é bastante respeitável. Não há nada a julgar e menos ainda a condenar. Mas, por favor, seja lúcido. A única forma de estar lúcido é estar na sua vida, no sonho, totalmente presente e aceitar o que escreveu. É a única maneira de ser. Essa é a única maneira de ser livre. Outra pergunta. Tradutora: quando nos lembramos de quem somos e quando o filme acaba, como será a vida real, sem forma, como eles chamam de céu? Não há céu nem terra. Não existe forma e não existe mundo. Existe a beatitude, isso é tudo. E você sabe que está em casa então. E hoje mais do que nunca, só posso te responder e lhes responder. Pare de querer saber depois. Esteja aqui agora e é isso. As circunstâncias de sua consciência, sua mente, suas emoções, irão levá-lo à explosão de todas essas coisas. Porque você quer saber intelectualmente como é depois. Isso não te ajuda em nada. Em vez disso, leia todos os testemunhos dos irmãos e irmãs encarnados que são livres. Isso vai fazer você vibrar no momento presente. Mas não adianta querer saber. Sempre foi dito a você que o absoluto não pode ser colocado em palavras ou mesmo em vibração. A vibração diz respeito ao supramental, mas não à verdade. A verdade é sem forma, sem energia, sem mundo. Este é o Parabrahman. O absoluto. O último. E aqui hoje posso dizer, para aqueles que estão neste tipo de questionamento, vocês estão perdendo um tempo precioso na cena do sonho, ao invés de se colocarem no coração de vocês mesmos, onde não há questão como esta. Claro, você pode se perguntar sobre o tempo, como vai pagar o aluguel ou suas contas. Mas perguntar-se sobre tudo o que já falamos há anos, eu ou tantos outros de todos os lugares, não ajuda em nada. É uma perda de tempo, uma perda de energia e, acima de tudo, uma perda de lucidez. O amor é o que você é. Todo o resto está falso. Como disse Bidin, tudo que passa é falso. Tudo que passa, passa. E, além disso, vocês são muitos agapianos para se perguntar como certos irmãos e irmãs, que literalmente se empanturraram de luz, vibrações, milhares de horas de nossas intervenções, ainda podem estar em busca de histórias. Repito com firmeza, hoje você só precisa de humildade, simplicidade, benevolência, presença e lucidez. Todo o resto é um peso. Como eu disse como cabeça dura, JLA lhe disse, você tem muito mais chance de viver a verdade olhando para a natureza, uma borboleta, uma árvore, uma flor, do que vagando pela cabeça com esse tipo de perguntas que o afastarão da verdade. As perguntas refletem efetivamente o que você precisa entender. Por anos, respondia suas perguntas sobre sonhos, qualquer coisa que você quisesse. O tempo não é mais para perguntas. Agora é a hora de respostas. E você é a resposta. Pare com os mecanismos da consciência. Acabou.
A história do subconsciente, do inconsciente, da consciência normal, da supraconsciência, da consciência de Turiya. Tudo isso foi explicado a você de uma forma, eu diria, didática e educacional. Mas hoje você não precisa mais de tudo isso. Você não precisa mais saber onde estão os chakras, onde estão as portas, as estrelas. Basta estar presente e autêntico. Garanto-lhe que tudo o mais o mantém afastado. Guarde as suas energias, os cristais, o que você quiser para curar o corpo, para manter o veículo em boas condições, apenas para enfrentar melhor a verdade. Refocalize dentro de você. Há anos que dizemos para você sair para a selva, não é à toa. A ágape está em toda parte na natureza. Lembrem-se do que dissemos há 3 anos, quando muitos de vocês entraram em contato com as pessoas da natureza. Não foi para lhe dar experiências ou para lhe dar prova de qualquer coisa, mas apenas para aproximá-lo do tempo zero. Onde não há ninguém, onde há apenas beatitude e felicidade. Quantos irmãos ou irmãs que vivem e isso lhe dizem? É algo que sempre esteve lá. É algo da ordem da simplicidade. E eu até diria que no absoluto, você vai até dizer que as estrelas, as portas e tudo mais, é uma farsa. Está desatualizado, está integrado. Era simplesmente uma forma de garantir a junção com o corpo da eternidade para que o Paráclito, o Espírito do Sol possa fertilizar você, encontrar você. Agora que tudo isso foi conquistado, quem hoje chega em ágape nem sabe o que é um chakra, uma energia e muito menos uma porta e uma estrela. E, no entanto, eles vivem em ágape. Vá direto ao ponto e é isso. Eu disse a você, guarde as energias para curar, se quiser. Mas não será útil para você nem mesmo abordar ágape. A ágape é uma forma de rendição total de tudo que faz este mundo e de tudo que faz não importa qual mundo. Este é um momento em que você se lembra. Mas, para lembrar, para muitos de vocês, hoje você tem que parar de sonhar com o amanhã, de sonhar com algo diferente do que é. Você está no caminho errado. Mas não há engano. Você escreveu assim, para sentir o gosto de todas as partes do sonho. Mas isso acaba. A melhor maneira de ser ágape, e acredito que Abba disse isso a você, é ressoar com os testemunhos de irmãos e irmãs que cada um conta a você com suas próprias palavras, sua própria experiência de ágape. Todo o resto é entretenimento. Todo o resto é irreal. Se você aceitar isso, não haverá mais espaço para uma crença. Não há mais lugar para futuro. Se você pensa sobre isso, se pensa o contrário, é porque você ainda está sujeito em sua consciência à ilusão de tempo e espaço. Há alguma outra pergunta ou já terminamos? Tradutora, tenho 2 testemunhos curtos. Ah, isso é muito bom. Ouça atentamente os depoimentos. Tradutora, aconteceu no início da tarde deste ano, não. Aconteceu no início do ano uma tarde. Para sair de casa, tenho que atravessar um pequeno jardim que fica ao lado de um prédio onde moro. E havia 3 ou 4 homens jogando cartas ou dominó em uma pequena mesa. Eles estavam muito felizes e talvez um pouco bêbados. Saúdo-os enquanto continuo meu caminho e há um que grita na minha direção: Paraíso Branco. Pronto, esse é o testemunho. Obrigado. Tradutora, temos outro testemunho que diz respeito à ressonância ágape cósmica. Obrigado, estou ouvindo. Tradutora, o coração batia forte e rápido no início. Depois de um grande vazio do qual me lembro onde ele ficou no vazio e não se lembra de nada. E antes que o Oma chamasse novamente, senti um grande calor por todo o corpo e voltei muito lentamente à minha mente, ao meu corpo e a tudo, para estar presente. Este fenômeno de grande vazio, muitas vezes acontece comigo quando estou em silêncio. Você quer falar sobre isso? Você quer falar sobre isso? Sobre o que eu quero falar? Tradutora, sobre isso. Não há mais nada a dizer. Um testemunho é um testemunho. O que mais você quer que eu diga? Não tenho que comentar sobre um testemunho, aliás ninguém tem. Temos que ressoar, no sentido de ressonância, não de razões de cabeça, para nos impressionar, porque cada testemunho de ágape, de cada um que é apenas uma parte de nós, tens muito mais sorte ou possibilidade de ressoar e ser ágape com um testemunho de vivência do que com um discurso de quem quer que seja. Seja simples. Os testemunhos não são para comentar, mas para acolher. Não é como uma pergunta.
Os testemunhos, por outro lado, os colocam em silêncio, em comunhão e no que foi chamado durante os anos de 2011 e 2012, no nível de consciência, comunhão, fusão e dissolução, que estava no nível de consciência, eu diria o prenúncio ou antecipação do que iria acontecer durante os banhos de amor perpétuo e as ressonâncias ágape, para habituar a consciência a vivê-lo. E que a sua própria consciência se veja como um beco sem saída e uma trapaça total, como diria Bidi. A progressão educacional, desde 1984, segue um plano perfeitamente escrito. Isso é tudo. Não há lugar para o acaso. Acho que já dissemos que é uma cena teatral. A Aba acrescentou que se tratava de um videogame. Isso é exatamente o que é. Você só pode usar os circuitos que você já escreveu antes para se reconhecer. E isso está acontecendo agora. Em todo caso, agradeço por esses 2 testemunhos. Há mais alguma coisa? Tradutora: sim, mais um testemunho. Então, vamos ouvi-lo. Tradutora: durante o webinar, assim que cheguei em casa, meu coração, a coroa do meu coração, se expandiu e aqueceu sem queimar. Nos momentos da verdade, compartilhados através de Jean-Luc, as lágrimas do meu corpo se manifestaram, sentindo e vivendo alegria, sem objeto ou sujeito, mas através da evidência. Viva o ágape! Eu vivo o ágape e sei quando a pessoa está em frente ao palco do teatro e quando ela se afasta, dá origem à verdade, e dou graças a todos. Mas querida irmã, nós também lhe agradecemos. Este é o grande silêncio. Tradutora: de momento não tenho mais perguntas, mas para amanhã haverá mais. Sim, haverá. Então, o tempo que nos foi atribuído, acabou ou não? Tradutora: sim, nosso tempo acabou. Portanto, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, eu lhes envio todas as minhas bênçãos e especialmente todo o meu amor. E eu lhes digo como sempre, até breve. Blog Apoteose Live. Transcrição do áudio, equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.